Beleza. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos que encontrar um intervalo em que é crescente ou decrescente. O que isso significa na prática? Significa analisar, algebricamente, significa analisar o sinal da derivada. Onde a derivada for positiva, a função é crescente. Onde a derivada for negativa, a função é decrescente. Ok? Sim. E para resolver isso, né, você vai pegar a sua derivada e vai simplesmente fazer uma inequação com ela. Você vai dizer que isso aqui é maior ou igual a zero. Ou melhor, maior que zero. Nós não estamos preocupados no zero aqui. Muito bem. Então, e aí, né? Como é que resolve um negócio desse? Isso aí é com um pouquinho de pensamentos aleatórios, não é exatamente fazer uma conta ou algo do gênero, assim. Você tem que fazer uma análise. Você quer que o cosseno seja maior que o seno. Só que você quer isso dentro do intervalo de 0 a 2π. Então, onde que o cosseno é maior que o seno dentro do intervalo, dentro deste intervalo, né? Não é algo que uma conta vai te dizer, assim, quero dizer, não tem muita matemática que você possa fazer aqui para descobrir isso. Você tem que conhecer um pouco de trigonometria mesmo, sabe? Então já meio que acabou a parte do cálculo da conta. Não tem mais cálculo aqui. O que tem agora é matematiquinha básica do ensino médio, assim. Beleza? Então, não tem exatamente uma fórmula para resolver. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Pode Sim. crer. Sendo assim, nós precisamos que o cosseno seja maior que o seno, né? Bem, uma forma, talvez, utilizando trigonometria, é você lembrar de algumas propriedades de seno e de cosseno. Por exemplo, a gente sabe uma propriedade que diz o seguinte, que o cosseno de x, ele é igual ao seno de π sobre 2 menos x. Ok? Ok. Você pode escrever isso aí. É uma forma. Você também pode, a partir disso, né, chegar aqui e escrever o seguinte, então, seno de π menos x maior ou igual ao seno de x. Beleza? Uhum. A gente pode ainda por cima usar uma outra propriedade, porque isso aqui talvez não ajudou tanto. Talvez te ajude, talvez não te ajude. A questão é, tu vai ter que usar alguma propriedade que tu saiba como funciona. Uma propriedade que eu sei que vai ajudar, por exemplo, é o cosseno de x menos o seno de x, que é igual a raiz de 2 cosseno de x mais π sobre 4. Isso aqui, cara, é porque eu decorei, sabe? Não é um negócio que você vai lembrar, sim, mas eu sei que tem. Então, como a gente tinha ali cosseno de x menos o seno de x maior que zero, eu quero esse cara aqui maior que zero. Porque cosseno de x menos o seno de x, que é o que o problema nos pede, é isso, de acordo com propriedades trigonométricas. Ah, professor, de onde você tirou isso? Cara, livros, coisas assim, entendeu? Eu vou te mandar uma tabela. Só um segundo. No meio da aula aqui. Desculpa. Imagina. Minha mãe chegou gritando em casa. Anyway, então, propriedades aqui, beleza? Agora, voltando ao que eu estava falando, sim, nós temos que resolver isso aqui. Eu tô te dizendo que cosseno de x menos seno de x é isso, tá? Mas eu não tô te provando. Porque se eu for provar essa propriedade, pô, eu vou ter que provar um monte de coisa. Entende? E propriedades a gente meio que só decora. Certo, Isabela? A gente aprende isso em cálculo 1. É melhor decorar certas coisas. Certo? Sim. Sim. Eu vou te mandar uma coisa que talvez te ajude, né, a procurar isso, que é uma tabelona de trigonometria. Você pode
Depois dá uma olhadinha lá, ok? E você com certeza vai chegar nessa expressão. Agora que nós temos isso, podemos continuar. Porque uma vez que nós temos isso aí, né? Então nós queremos que já raiz de 2 passa dividindo, não muda nada. Isso aqui é matemática básica, né? Tu vai ficar com cosseno de mais π sobre 4 maior que zero. E agora, né, que você tem isso, você então tem algo mais simples de compreender. Bem, eu não sei como é que tá a tua matemática básica, né? Você faz faculdade do quê mesmo? Eu faço engenharia de bioprocesso e biotecnologia. Certo, engenharia. Então tem que Uhum. dar uma boa, dar uma boa estudadinha, né? Em matemática, tem que saber essas coisas. Sim, sim. Show de bola. Muito bem. Então aqui o negócio é o seguinte, né? Nós queremos que seja maior que zero, que o cosseno seja maior que zero. Portanto, se a gente der uma analisada, né, no círculo trigonométrico, que é o cara que nos informa bastante coisa sobre as funções trigonométricas, nós podemos lembrar lá o que a professora do segundo ano do ensino médio falou para a gente, que o eixo y tem a ver com seno, certo? E o eixo x tem a ver com cosseno. Uhum. Show. De novo, nós queremos que o cosseno seja maior ou igual a zero, que ele seja positivo. Então, nós estamos interessados em todos os valores aqui, beleza? Sim. Porque todos esses valores, nessa parte positiva do eixo x, vamos dizer assim, é o cosseno é positivo. Seja então no primeiro quadrante ou no quarto, ok? Uhum. Então, em outras palavras, nós queremos, nós temos, né, que ele seria o cosseno normal, vamos dizer assim, né? O cosseno normal, porque aqui eu escrevi cosseno de x, estou falando do cosseno normal, beleza? Ele seria positivo, então, de 0 a π sobre 2, e depois de daqui, né? Aqui é quem? Ó, 0 π sobre 2 π, 3 π sobre 2, ok? Até o 2π. Vou colocar o 0 aqui, o 2π aqui. Toda essa região é isso, tá? É de 0 a π sobre 2, e depois do 3 π sobre 2 a 2π. Só que tem um detalhe. A gente não quer exatamente o cosseno de x. A gente quer o cosseno de x mais π quartos, beleza? Sim. Muito bem. Então, a ideia é essa. Eu preciso que os limites aqui do meu cosseno de x mais π quartos desses valores aí, de 0 a π sobre 2, isso aí. Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou simplesmente dizer que eu quero, assim, como um limite inferior inicial aqui. Olha como uma questãozinha simples dessa pode ser difícil, né? É zero. E o outro limite superior inicial, x mais π quartos, igual a π sobre 2. Então, quem que vai ser o x nessas situações, né? Que se fosse só cosseno de x, seria zero, π sobre 2, essa coisa que você já entendeu bem por causa do desenho. Mas como é isso, eu preciso dar uma adaptada. Eu preciso que isso aqui seja zero e que isso aqui seja π sobre 2. Tá entendendo a ideia? Uhum. Legal. Então você vai ter que o x vai aqui ó, de menos π quartos nessa primeira região até aqui é 2 π quartos menos π quartos fica 2 π quartos menos π quartos, fica π quartos. Então vai de menos π quartos a π quartos, a primeira região. Ok? Então se Ok. eu for dizer a resposta aqui, a primeira parte da solução, a solução 1 vai ser de menos π quartos até π quartos. Beleza? Entendido? Para a primeira parte? Sim, sim. Ótimo. Então agora é sua vez. Você vai fazer o mesmo que eu fiz, só que em vez de usar o π quartos, ou melhor, em vez de usar estes carinhas aqui, o 0 e o π sobre 2, nessa funçãozinha, ou melhor, nesse argumentinho, que foi o que eu fiz, né? 0 e π sobre 2, certo? Você vai usar o 3π sobre 2 e o 2π para achar a outra solução, a solução 2, ok? Então, em outras palavras, você vai pegar esse cara, igualar a 3π sobre 2 e isolar o x. Depois você vai pegar esse cara de novo, igualar a 2π e encontrar o x. Beleza?
Quando você fizer isso, você me fala a resposta ou me manda a foto, tá bom? Você pode explicar de novo essa última parte só? Por favor? Não sei o que você quer que eu explique de novo. Como É, assim, tipo assim, última parte? pra eu fazer. Tipo assim, o que eu vou Você vai fazer. fazer o mesmo que eu fiz. Em vez de colocar 0 e π sobre 2, você vai colocar 3π sobre 2 e 2π. Ah, tá. Beleza. Eu Obrigada. mando uma foto como se você estivesse fazendo para a prova, tá bom? Tá bom. Você me enviou algo? Você tem que avisar, tá? Eu Ai, não recebo as desculpa. notificações no Zap, mas tive sorte de vê-la. Tá Muito bom. bem, você passou para lá, fez a paradinha e fez a continha, beleza, certo? Aqui também certo. Então, beleza, você achou a solução 2. Portanto, a solução dessa conta é a união da minha solução e da sua, beleza? Ah, Então, sim. como você Uhum. pode ver, né? Não foi nada muito trivial. Nada muito trivial. Além da parte do cálculo, né? Teve muita coisa matemática aí, se fosse para chegar assim, bem no detalhe. Muito bem. Eu quero fazer a 15. Depois você pode fazer a 16 para mim, sem eu dar muitas ideias. Vamos lá, vamos ver qual é a ideia da 15 aqui, se tem algum segredo tipo essa. De novo, nós queremos saber onde que a função é crescente ou decrescente. Aqui, tá, só para concluir, né? Uma vez que eu falei que era maior que 0, então significa que nessas regiões que a gente encontrou, eu e você, a função é crescente, tá bom? Nas outras, então, por consequência, ela é decrescente, beleza? Sim. Agora, vou derivar aqui de novo. Vai ficar 2 e na 2x, e aqui vai ficar menos e na x. De novo, eu estou procurando sobre ser crescente e decrescente, então eu vou dizer que é maior que 0. Se eu tivesse, por exemplo, procurando ponto crítico, eu diria que é igual a 0, entendeu? Então eu encontraria o ponto crítico. Mas aqui eu estou procurando algo um pouco mais abrangente, que é o intervalo onde ela é crescente. Então, nesse caso aqui, a gente pode usar algumas propriedades do tipo e na 2x, ele é
por propriedade de potência, E na x vezes E na x. Passo esse outro E na x para o outro lado. E como eles nunca podem ser zero, a gente corta. E vai ficar com 2E na x maior que 1. Alguma dúvida até aqui? Não, não. Você destrinchou, né, na verdade. Exato. Agora eu vou Tá. passar esse 2 para o outro lado e aplicar ln. Então vai ficar o ln de E na x maior que 1 meio. O ln de E na x é o próprio x. Opa, falei besteira. Só apliquei o ln dos dois lados, vai ficar ln de 1 meio aqui também. Tá vendo? Passei o 2 para o outro lado e apliquei o ln dos dois lados. Fiz tudo de uma vez só. Daí, a gente sabe por propriedade de ln que ele cancela o e e sobra só quem está dentro do e, o argumento dele, em cima, né? X. Então, o x tem que ser maior que o ln de 1 meio. Acabou a conta. Já encontrei o intervalo onde essa função ela é crescente. Mas simplesmente para os valores de x maiores que 1 meio. O ln de, os valores de x maiores que o ln de 1 meio. O ln de 1 meio, ele é menos 1, alguma coisa. Ok? Então, a ideia é essa. Beleza? Então, recapitulando aqui. Derivei. Essas derivadas tu conhecia? De E, você fala? Isso. Exato. De E eu acho que não, mas eu fiz pela. Tipo, eu vi você fazendo e eu pensei na regra do tombo mesmo, que é tombar o expoente, Não, não. fazer. Não é regra Não? do tombo. Bem, você precisa urgentemente saber algumas derivadas de cor, hein? Pelo menos até a derivada 10 aqui tem que saber de cor. Tá. Eu não sei, talvez a gente devesse, antes de ficar falando de derivadas e coisas do gênero, fazer uma revisão, então. Porque Pode ser. o NX é tipo uma das derivadas que a gente mais usa, e não é tombo, não. Uhum. Beleza. Então eu vou salvar aqui, vou começar a revisão. Deixa eu arrumar os arquivos aqui do outro aluno. Um segundo. Pronto. Agora eu vou abrir aqui minha apostila, que ela é bem direto ao ponto. A gente não vai ficar enrolando muito, não. Vamos lá para a página 100. Acho que é por aí. Isso. Olha só, essa apostila, ela já é muito mais resumida, por exemplo, que o livro que tu usa, que é o Stuart, ok? O Sim. Stuart, ele é um livro que deve ter tipo umas 500, 600 páginas. Ele é bem explicado, só que ele explica até demais, coisa que você não precisa. Porque você é aluno, você não precisa saber os detalhes. Agora, eu quero que você entenda que apesar disso, apesar dessa apostila ela ser um pouco mais resumida que um livro, nós já estamos na página 100, tá vendo? Para começar a derivada. Ou seja, teve muita Aham. matemática antes, que é aquela matemática de função, achar domínio, coisas assim. Depois limites, né? Coisas que, por sinal, vão cair na tua prova, de acordo com a lista de matérias que você me passou. O Sim. problema é que eu acho que não vale a pena a gente ficar vendo o limite. Você precisa, para uma prova de cálculo, saber derivada. Porque, tirando o limite, todo o resto você tem que usar derivada, entendeu? Uhum. Sim. Então, talvez seja legal, num outro momento, a gente fazer uma aulinha de limite e tal, mas urgentemente você tem que saber derivar, que vai te ajudar muito na prova. Então, Beleza. em especial, eu vou pular toda a parte derivada pela definição, que é importante, né, mas que resumidamente te diz que a derivada ela é um limitinho, ela é esse limite aqui, e que ela nos traz informação da taxa de variação da função, assim, matematicamente falando, né?
Mas o que a gente realmente precisa, urgentemente, para conseguir resolver os problemas, é as regras de derivação. Então me parece que tu conhece algumas. E beleza, vamos passar mais rápido nas que tu conhece, passar mais devagar nas que tu não conhece. Então, por exemplo, aqui, derivada de uma constante. Derivada de uma constante é sempre zero, beleza? Isso se dá justamente pela definição do que é uma derivada. Derivada é uma taxa de variação. Então, o que seria a taxa de variação de uma coisa constante? Né? Seria Zero, né? zero, porque não tem derivada. Não tem taxa de variação, uma Sim, coisa constante, então tem que ser zero. sim. Ok? Muito bem. Uh, Decorado isso, vamos para a próxima. Regra da potência, regra do tombo, né? Que nem você falou. Se você tem um x na n, nx na n menos 1. Me parece que você já conhece essa bem. Então, nós temos aqui dois exemplos, né? X na sétima, dá 7x na sexta, cai o 7, 7 menos 1 em cima. E, então tem uma pergunta capciosa aqui para você. Por que a derivada, então, do x é igual a 1? Sendo que tem que usar a regra do tombo aqui, saberia me dizer? Uhum. Porque quando o x não tem, tipo assim, não tem um expoente que dá pra ver, tem o 1 invisível ali. Então, se a gente tombar, vai diminuir um expoente, então vai ficar x elevado a zero, e qualquer número elevado a zero é 1, né? Ah, exatamente. É, Isso aí, show de bola. beleza, então. Show de bola. Agora aqui, próxima. Derivada do produto de uma constante por uma função. Ou seja, se você agora tem uma constante multiplicando a sua função, você pode ignorar essa, essa constante e fazer a derivada só da função. A constante ela fica ali do ladinho multiplicando o que aparecer na resposta, beleza? Então, por exemplo, aqui como tu tem um 3, né? Tu deriva só o x à quarta, caiu 4, 4 vezes 3, 12. O 3 ficou ali só para multiplicar o que caiu do x. A mesma coisa, números dividindo. Ah, beleza? Show de bola, então vamos para a próxima e depois eu vou te pedir para fazer um exemplinho. Eu vou fazer um, depois tu faz outro. Derivada da soma, a gente gosta de falar assim, ó, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então você tem derivadinhas somadas, você pode fazer cada uma separadamente, ok? Então é uma forma de quebrar o teu problema, deixar ele menor, né? Facilita às vezes. Daí é isso. Daí ele te dá ele fala aqui sobre um exemplo. Eu gosto sempre de perguntar para os meus alunos isso aqui, ó. Eita, o que aconteceu aqui? Ah, velho, é uma desgraça. Agora sim. Se esse caso aqui, né? Se essa funçãozinha caísse na sua prova, derive isso aqui. Você saberia derivar isso aí? Só derivar, saberia? Eu acho que eu olharia primeiro pra raiz, e aí eu pensaria na propriedade, sabe, de inversão de raiz, que você pode Transformar pegar a o. raiz numa potência fracionária? É, Isso, sim, sim. Sem isso não dá para derivar, de fato. Derivar a raiz, não tem como. aham, Muito bem, esse seria um caminho. Vamos ver como é que ele faz aqui, depois eu faço um exemplo, depois te peço outro, tá bom? Ó, beleza. ele começa aqui quebrando em três derivadas diferentes, porque a derivada da soma, a soma das derivadas. Ele vai fazer cada derivada separadamente. Primeiro ele faz a do 7, é zero, acabou. Constante sozinha é zero. 3x ao quadrado, quem que é a derivada? Bem, você pode começar passando 3 para fora, né? Ele faz essa propriedade de passar a constante para fora da derivada. Esse risco aqui é símbolo de derivada, tá bom? E Uhum, aqui na raiz cúbica de x, ele já passou 6 para fora, ele faz aquilo que você falou, ele transforma a raiz cúbica numa potência fracionária. A gente sabe que raiz pode ser escrito como uma fração, certo? certo. Regrinha de potência. Isso não é nem cálculo, né? Isso é lá da escola. Só que ajuda muito no cálculo. E daí a gente pode usar a regra do tombo. Que agora você deriva, um terço cai, um terço menos um em cima. 2 cai, 2 menos um em cima. Isso aqui vai dar 6x, esse 6x. Isso aqui vai dar 6 sobre um terço dá 2. Um terço menos um dá quanto? Dá menos 2 terços. Você pode fazer uma continha de fração e ver, dá menos 2 terços. Só que o que que acontece? Esse menos 2 terços em cima pode ir para baixo. Isso sim é inverter, né? Menos 2, uma potência negativa, ela pode trocar de lugar na fração, né? Então, veja, o x estava em cima, aqui ele apareceu embaixo, tá vendo? Sim.
Porque aqui a resposta dessa conta, um terço menos um, é menos dois terços, menos dois terços. Só que a gente passa para baixo dois terços positivo, beleza? Uhum. E é isso. Muito bom. Daí você já tá com a resposta certa. Quiser deixar mais bonitinho, pode voltar para a raiz, mas não precisa. Ok? Então, é isso aí. Agora eu vou fazer uma, depois te peço outra. Que vai envolver só polinômio também. Uhum. Então, f de x igual a 7x na oitava menos a raiz cúbica de x ao quadrado mais π elevado a e. Ou melhor, e elevado a π. Será que vai mudar alguma coisa? Bem, derivada um de cada vez aqui. Então, vamos derivar esse cara. Vamos passar o 8, tá indo? 8 menos um em cima. Aqui eu não vou derivar ainda, mas eu vou já escrever como uma potência fracionária. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Beleza? E vou derivar esse negócio. Símbolo de derivada. Bem, E e π são letras, mas são números constantes. O P é um número constante, o E também é um número constante. Então isso aqui é um número constante, que a tua calculadora pode dizer pra gente. É tão número quanto o número 2, número 7, número 10. A derivada de um número é zero. Ok? Ok. Ah, mas é E, não importa. O E é um número. O problema quando a gente vai fazer derivadinha de E na X é o X, não é o E. Entendeu? Então aqui, como é um número, deu zero. 7 vezes 8, 56. X dá 7. E aqui cai o 2 terços. 2 terços menos um. Só que eu gosto de transformar o um quando eu estou fazendo continha com fração, já na fração apropriada. Isso aqui é um, concorda comigo? Sim, sim. Isso, daí já sai rápido, né? Uhum. Aqui vai ficar menos um terço. Eu posso jogar esse cara para baixo, mas eu não quero. Vou deixar assim mesmo. Tá bom? Então, vamos para a próxima. Vamos para a próxima, não. Você que vai fazer agora. Você consegue ver bem? Consigo sim. Então vai ficar aqui a raiz sétima de x à quinta, mais π, que multiplica x à terceira, menos um sobre e. Ok? Vai seguir o mesmo esquema que eu fiz, tá bom? Daí você faz passo a passo aí e me manda a foto depois, como se você estivesse fazendo para a prova, tá? Tá bom.
te enviei, tá bom? Poxa, você foi super rápido. Vamos ver aqui. Parece que você tá de boa neste tipo de problema. Que legal. Que legal. Vamos então passar para a próxima parte, que é a regra do produto. Conhece a regra do produto? Sim, sim. Muito bem. Se você falou assim com tanta convicção, eu só vou lembrar que é a derivada do primeiro vezes o segundo normal mais a derivada do segundo vezes o primeiro normal. Aqui nós temos um exemplo, né? X ao quadrado vezes raiz de x, que ele faz de duas formas. Primeiro, ele faz a regra do produto, pegando a resposta, e ele pode também, como é o caso aqui, né, juntar as potências, já que todo mundo é a mesma base, né? Ah, daí vai dar a mesma resposta, é claro. A regra do produto pode ser feita também com mais termos. Regra do quociente, conhece também? Conheço também. Muito bem. Então, show de bola. Sendo assim, minha amiga, já que você tá monster nisso tudo, eu vou fazer um exemplo e vou querer que você me ajude nesse exemplo. Tá bom. O negócio é o seguinte: imagina que a gente tem a seguinte situação, se liga. X mais um vezes x quadrado mais 2 dividido por x ao cubo mais 3. E aí, como é que você faria isto? Eu acho que eu faria primeiro. Teria que aplicar a regra do produto também nessa daí, não seria? Primeiro a regra do produto e depois a regra do quociente? Ah, bem, primeiro a regra do produto, depois a regra do quociente. Isso é meio que arbitrário. Eu começaria com a regra do quociente para indicar melhor as derivadas que eu preciso fazer. Beleza? Uhum. Por exemplo, Beleza. eu conheço a regra do quociente, né? Eu sei que se eu tenho uma função que é um g, opa, que é um g dividido por um h, eu sei que vai ser, né? Você sabe também quanto eu, que vai ser g' h menos h' g a dividir por h quadrado. Daí, a questão é o seguinte: quem é g? G é o cara de cima. Então, g é x mais um vezes x quadrado mais 2, certo? Eu já gosto de ir fazendo as derivadas, sacou? Só que essa derivada ela é meio grande. Então, eu vou deixar pra lá por enquanto. O h é o x ao cubo mais 3. Essa aqui é fácil de fazer, né? H' igual a 3x ao quadrado, certo? Sim. Então, o que, que vai acontecer depois que eu saber o g'? É só eu pegar essa função que vai sair da resposta e colocar aqui. Com todas as outras que eu já tenho, né? E daí eu vou ter resolvido essa conta. Beleza? Tem como você terminar, então, a conta pra mim? Beleza. Beleza, então vai lá, quero que você faça o passo a passo aí, a partir de onde eu parei. Daí me manda a fotinho.
Isidora, você consegue explicar de novo? Eu dei uma perdida aqui. Explicar o quê, filha? Você só precisa fazer a regra do produto. Você disse que sabia. Como que você chegou nessa parte do. Você fez distributiva nessa parte do hx ao cubo mais 3? Só essa parte que eu perdi mesmo. Bem básica mesmo. Aqui tu não vai fazer nada. A única conta que tu vai fazer é isso, ó. Vai derivar isso aqui. Ah, tá bom. E Regra do depois produto. a gente pegar essas coisinhas e jogar na função, beleza? Tá, obrigada. Te mandei já, tá bom? Isso é bem rápida. Vamos ver. Vamos ver se sua regrinha do produto está certa. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Daí você juntou o que deu para juntar. Legal. Você então achou o gelinha, ok? Agora o que Sim. que você tem que fazer? Pegar o seu resultado e os meus resultados e jogar aqui na fórmula da derivadinha, pela regra do quociente, entendeu? Você vai colocar cada uma das respostinhas nos seus respectivos lugares, né? O gelinha, o H, opa, o H, a galinha, o G, o H normal de novo, certo? Vai colocar e vai me mostrar a resposta, beleza? Beleza. E aí pode Beleza. simplificar o que tiver que simplificar, né? Tem como Sim, também. os professores normalmente gostam de simplificados na prova, né? Eu não ligo muito, mas se tu simplificar fica legal. Tá bom, então.
Mandei pra ti. Opa, cheguei aqui. Muito bem. Muito bem, isso aí. Agora, vamos continuar. Você fez certinho. Regra da cadeia, já ouviu falar? Já sim. Tudo bem. Resumidamente, eu gosto de dizer que a regra da cadeia, ela pega uma função feia e deixa ela parecida com uma função bonita, assim a gente consegue resolver ela. Por exemplo, eu não sei quem é a derivada de raiz de 5x mais 2, mas eu saberia resolver a derivada da raiz de x. Nós fizemos isso várias vezes hoje, certo? Muito bem. Então a ideia é transformar isso aqui numa, entre aspas, raiz de x. A gente faz isso com algumas substituições. Então ele chama de u quem está dentro da raiz. Então a tua nova função agora vai ser raiz de u. A gente vai derivar tanto isso que a gente chamou de u, quanto a nova função. Então a derivada do u é o du dx, que dá 5. A derivada do raiz de u, você já fez algumas vezes hoje, é o meio, u elevado a menos 1 meio. Bem, derivadinho, né? Você sabe fazer, que ele só deu uma simplificada. E depois é só multiplicar e pronto. Beleza? Perfeito. Tranquilidade na quebrada. Eu vou fazer uma, depois eu vou te pedir para fazer outra. Deixa eu salvar isso aqui. Uma que também dá para resolver de duas formas, tanto regra da cadeia quanto de outra forma. Vamos lá. Deixa eu só me arrumar aqui. Pronto, então, digamos que a gente tivesse aqui f de x igual a x ao cubo mais 3x mais 1 elevado a 17. Ok? Você pode, né, fazer a coisa que uma pessoa maluca faria, que é multiplicar esse cara aqui 17 vezes, né? Ele por ele mesmo 17 vezes. Não é o que a gente vai fazer, é claro. Mas daria para fazer. Então tem gente na prova meio desesperada que faz. O que a gente vai fazer? Regra da cadeia. Eu não sei quem é a derivada desse cara, mas eu sei quase de cabeça fazer a derivada do, se fosse x elevado a 17, certo? Então por isso eu vou chamar de u quem tá ali dentro. Uhum. Daí eu sei resolver o u elevado a 17. Então vai ficar du. Eu sempre já chamo e já derivo, para não ficar inventando história. Quem que é a derivada do du dx? 3x ao quadrado mais 3. Du dx feito. Agora então eu tenho uma nova função, que é f de u, que é u elevado a 17. Então, df du é igual a 17u elevado a 16. Beleza? Muito bom. Muito bom. Sim. Então, eu já chamei aqui o cara, consegui derivar ele tranquilamente, mas eu não quero nem esse, nem esse. Quem eu quero não é dfdu nem do dx. Quem eu quero é df dx. Que, por matemática básica, né, é o próprio df du por du dx. Se tu fizer desse jeito, tu nunca vai errar a regra da cadeia, entendeu? Fazer esse passo a passo aqui. Ainda mais com cores assim. Meu Deus, só erra quem é daltônico. Daí vai ficar isso multiplicado. E agora, para chegar na resposta final, a gente não quer deixar u. A gente quer passar de novo para x. Então, o u é x ao cubo mais 3x mais 1. Elevado a 16 vezes 3x mais 3. Beleza? Derivado. Essa é a Sim. derivada. Então, saiu, né? Vimos um negócio que a gente não conhece bem, chama de u, deriva, nova função, porque agora aquilo tudo é u, elevado a 17, derivou, multiplicou, acabou. Tá bom? Então, eu vou pedir para você fazer uma parecida. Bem, vou te pedir para fazer uma conta de regra da cadeia. Vamos ver se você consegue. Ahn, Pô, é o mesmo cara que eu tinha feito, hein? Nossa, olha o cérebro quando buga. Vou colocar um 4 aqui. Tá bom, sim, tá bom. Ok?
Quero que você faça a regra da cadeia. Sim. Recomendo que você faça do meu jeito. Olha só como o meu jeito é legal, né? Faço bem, passo a passo. Ou faz do seu jeito aí, né? E me manda a resposta. Beleza. Eu posso, como fala? Mudar a forma da raiz também aqui, né? Pode sim, Tipo, pode sim. beleza. Tá bom. Já te mandei, tá bom? Vamos ver. Ah, deixa eu abrir aqui. Beleza. Beleza. Multiplicou. Substituiu. Então tá bom. Ah, então, beleza. Você tá boa de regra da cadeia. Ele vai falar agora de derivadas trigonométricas. A gente conversou sobre isso. Isso aqui tá na tabela. O problema não é a derivada trigonométrica em si, é quando aparecem situações diferentes com ela. Tipo isso aqui. Seno da raiz, né? E tal, e tal, e tal. Cara, tem que saber fazer a regra da cadeia. Então, muito provavelmente não vai aparecer uma funçãozinha assim, tranquila para você derivar na prova, né? Você vai ter que, de alguma forma, fazer a regra da cadeia. E a regra da cadeia, ela te permite derivar funções de qualquer tipo. E é isso. Muito bem. A gente vai falar aqui de umas outras derivadas que eu acho meio inútil, né? E aqui é a derivada da função exponencial. Se você tem um a na x, a derivada é a na x ln de a, né? Sendo a qualquer número que você queira.
Então, tá aí. Agora, quando você tem o E na X especificamente, a derivada é o próprio E na X. Só que tem que tomar cuidado, né? O que que o pessoal costuma falar na faculdade? Ah, então a derivada do E na X é sempre ele mesmo. Do E na X, sim. Mas se você tiver alguma coisa no E, como era o caso ali no problema que você não sabia resolver, por exemplo, E na 2x, então você tem que usar a regra da cadeia. Veja, eu não sei quem é a derivada do E na 2x, mas eu sei quem é a derivada do E na x, então eu chamo o E na 2x de U. Tá entendendo a ideia? Daí agora Sim. você vai ter uma f de U, que é E na U, isso você sabe derivar. O df de U você sabe quem é. É o E na U. E agora vai ser quem? Vai ser df dx, que é igual a isso, vezes isso, que é igual a isso, vezes isso. Vai ficar 2e na U, que lembrando é 2x. Que foi a resposta que eu coloquei lá, né, de cabeça, né? Que eu já estou um pouco mais acostumado a fazer essas contas, né? Trabalho com isso e tal. Tem algumas contas que, pô, a gente passa um tempo fazendo para chegar numa resposta meio óbvia, né? Tipo esse caso aqui. Por Sim. isso que é importante a gente conhecer de cor algumas coisas. Veja, aqui na tabela ele nos mostra isso, né? Que a derivada do E na U, sendo o U uma função derivável em x, que depende de x, o U é tipo um x ao quadrado, um 2x mais 3, alguma coisa assim, raiz de x. Qualquer função que seja dependente de U aqui, é só você repetir o E na U, beleza? Mas você tem que colocar a derivada na frente. Por isso que a derivada do E na x é o próprio E na x, porque a derivada do x é 1. Então 1 nem aparece. Entendeu a ideia? Uhum. Então é isto, nada além disto. E daí tem outras derivadas aqui, ln, etc e tal. Beleza? Bem, vamos voltar para tua ficha. Parece que você tá top, mas vamos fazer um. Agora que você pegou tudo bem isso aí, vamos fazer um problema aplicado de derivada que é mais as coisas que você pediu. Tipo isso aqui. Isso aqui, você, óbvio, vai ter que usar as coisas que eu falei com você agora, mas além disso, você vai ter que fazer uma análise, né? Tem que fazer um pensamento aqui. Construir algo, né? Coisa de engenheiro isso aqui. Vamos lá. Um fazendeiro quer cercar uma área de 15 metros quadrados. Isso já está definido. Em um campo retangular, então dividi-lo ao meio com uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Cerca paralela a um dos lados do retângulo. Beleza. Como fazer isso de forma que minimize o custo da cerca? Ah, mas qual é o preço da cerca? Bem, eu acho que a gente quer, se é minimizar o custo da cerca, é comprar o mínimo de cerca possível, certo? Acho que é isso. Então, o, o terreno tem isso, né? Mas a gente quer o mínimo de cerca possível. Muito bem, então vamos começar fazendo o quê? Desenhando um retângulo, né? Eu não sei nada sobre esse retângulo, eu só sei a área que ele vai cercar. Então, aqui. Esse lado pode ser o Y e esse lado aqui pode ser o X. Beleza? Eu não sei quem é Y e quem é X, mas eu sei de uma coisa. A área de um retângulo é X vezes Y, que no nosso caso é 15.000. Beleza? Sim. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu quero minimizar, como o problema diz, o custo. Muito bem. O custo é dado por quantidade de cerca. O problema está nos dizendo, né, que ela não é toda cercada, né?
ele pega um campo, então dividi-lo ao meio com uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Ah, então, pelo que eu estou entendendo, vai ser mais ou menos o seguinte: você vai ter que pôr cerca aqui, 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 aqui e no meio também, ok? Uhum. Bem, eu vou colocar assim, em Y. Dá no mesmo, mas eu quero usar em Y. Tanto faz. Beleza. Note que, quando nós estamos no cálculo um, que é o seu caso, a gente não pode trabalhar com duas variáveis, né? Se eu fosse criar uma equação do custo aqui, ela seria uma equação que dependeria tanto do tamanho do x quanto do y, certo? Seria alguma coisa, né? 2x vezes o custo do y, mais o y de novo, né? Porque tem 3y, certo? 1y, 2y, 3y. Concorda comigo? Uhum. Então é o custo do x mais 3 vezes o custo do y aqui. O problema é que no cálculo um eu não posso trabalhar com duas variáveis. Então o que é que eu vou fazer? Vou usar essa informação aqui. A gente tem esse vínculo, essa condição de contorno, que o y ele é sempre 1.500 dividido por x. Beleza? Sim. Já pode dizer que o custo é 2x mais 3, que multiplica nosso cara aqui. Beleza. Agora, o que que a gente tem que fazer? Se ele está pedindo para nós minimização ou maximização, você sabe o que que tem que fazer com a função? Eita. Hum, não tem a ver com números críticos, né? Nada a ver. Tem a ver O sim com ponto pontos máximo, o ponto críticos. Sim. tem? Que você obtém Que é igual derivando a igualando a zero? zero, exatamente. Ah, É tá. isso aí. O ponto crítico a gente deriva igual a zero. Por quê? Porque a derivada, né, pela definição aqui, ó, ela, como eu estava falando naquela hora, é a taxa de variação, né? Só que se eu quero, por exemplo, se eu calculo a derivada e coloco, eu sei que o valor da derivada no ponto é o coeficiente angular da reta tangente nesse ponto, ok? Então aqui tu tem um Sim. ângulo, então tu tem um coeficiente angular. Mas se a gente pegasse um ponto de máximo, aqui não teria ângulo. O coeficiente angular é zero. Portanto, nos Uhum. pontos de máximo ou mínimo, né, o coeficiente angular é zero, ou seja, a derivada é zero. Portanto, se você derivar igual a zero, você encontra isso, beleza? Bem, Uhum. eu preciso ir no banheiro. Você tenta fazer isso, se quiser também no banheiro, não sei. Beleza? Já volto. Tá Mas bom. é isso aí, igualado a zero. E resolver. Já volto.
Hum, vamos ver. Você me enviou uma fotinho. Sim, eu não avisei porque eu não sabia se você tinha voltado, foi mal. Sem problemas. Daí você multiplicou por x. E apareceu isto. E daí você fez essa continha. E achou que o x é 150. Muito bem. O problema pedia só isso? Vamos ver. Bem, não. Ele não queria saber só o valor do x, né? Ele quer saber o valor do x e do y. Então você ainda deveria ter jogado aqui para ganhar a nota máxima na prova, beleza? Ah, eu coloquei, acho que. Não sei se você viu, tá no cantinho Então do. você tirou 10, beleza. Show! Vamos para a próxima. Bem, olha só, né? A parte difícil desse tipo de problema, eu acho que você concorda comigo, né, Isabela? Que é a interpretação, certo? E eu não vou estar lá para interpretar para ti, infelizmente. A menos que você me mande uma mensagem, alguma coisa assim, né? Mas eu não estarei lá. Então, eu vou ter que te pedir para tentar interpretar isso sozinha e começar essa conta sozinha, tá bom? Eu vou te dar um tempinho para isso e se você pensa, e se você concluir, professor, eu não sei como é que faz. Daí eu te ajudo, mas eu preciso que você tente um pouco. Até porque a gente só aprende quando a gente cria um certo nível de ansiedade com alguma coisa. Se eu ficar te mostrando aqui as respostas, vai virar meio que um vídeo do YouTube. E dificilmente a gente aprende vídeo no YouTube se a gente não pôr a mão na massa, né? Então, tenta começar esse problema, tá? Eu vou deixar Tá bom. aparecendo aqui o que eu fiz. Veja que eu fiz um desenho, fui escrevendo as condições de contorno da área ali, né? Equações que resolvem, que dão o que o problema pede, e fui construindo as coisas aos poucos. Tenho certeza que você consegue também, beleza? Tá bom, então.
Prontinho, mandei pra você, tá bom? Legal, vamos ver. Bem, o problema começa aqui. Volume é x quadrado vezes y, e a base é quadrada, né? Daí você isolou o y, o volume é conhecido. Você consegue então deixar o y em função de x ao quadrado, jogando a expressão da área, que a área é de uma caixa aberta, né? Fiz as paredes. Poxa, você tá fera. Que é isso. Muito bom. Vá com confiança na prova que vai dar tudo certo. Deixa eu pegar aqui mais coisas. Tem alguma questão aí das que você enviou que você quer ver com mais urgência? Deixa eu ver aqui rapidinho, só. A gente pode fazer mais uma de intervalos? Só pra. Intervalos? É aquelas que a gente fez no início? Porque de resto. Ah, que a gente fez no início. Ah, sim, intervalo de onde é positivo, onde é crescente, decrescente. Isso. Podemos, né? Encontre os valores de máximo e mínimos locais, enquanto tá, a gente só fez essas coisas aí. Sim, e Bem, é também. derivar e resolver a conta, né? Não tem muito segredo. Vamos derivar essa aqui. Essas aqui, por exemplo, eu acho mais difíceis. Então, e aí? Se esse bicho caísse para tu derivar, saberia começar? Tem uma multiplicação, né? Verdade. Teria que fazer a regra do produto? Exatamente. Então, bem, quer começar? Pode ser, a gente tem que derivar o primeiro, né? Seria Derivado do 2. primeiro vezes o segundo normal, mais derivado do segundo vezes o primeiro normal. Sim. Vai lá, você sabe. Daí me manda, tá? Ah, tá bom. Beleza. Te mandei, tá? Certo, vamos ver. Vamos ver se a derivada tá certa, daí dá para continuar. Derivada do primeiro. Peraí. A função era x ao quadrado vezes ln de x, né? Então, derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais derivada do segundo vezes o primeiro normal. Daí você deu uma simplificadinha. Isso. Se nós estamos procurando as regiões onde a função é crescente ou decrescente, então você tem que fazer uma desigualdade. Você tem que dizer que isso aí é maior que zero, por exemplo. Daí você acha a região crescente. Sim. Isso. Bem, tenta fazer, e se tu não conseguir achar isso, eu faço. Tá? Então Uhum. só coloca aí o Tá. maior
quiseram e tenta resolver a desigualdade. Uhum, Com certeza não vai ser tão tensa quanto aquela primeira que eu fiz. verdade. Te mandei, mas essa eu não sei se eu tenho, não tenho certeza. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Daí você passou para outro lado. Passou simplificando. Ln de x maior que 1/2. Isso é verdade. Tudo certo até aqui. Só que você ainda não achou o x, certo? Você quer x maior que alguma coisa. Não ln de x maior que alguma coisa. Então, Sim. como é que você faz para que o x saia de dentro do ln? Com propriedade, né? Propriedade de ln. Na real, você vai usar uma propriedade que a gente usa o tempo todo, que é aplicar a função inversa. A gente faz isso o tempo todo para tirar as funções dentro de outras funções. Por exemplo, quando a gente tem um raiz de x. Qual que é a função inversa da raiz quadrada? É elevar ao quadrado, Uhum, né? Então, da mesma forma, quem que é a função inversa do ln de x? É o e. Você aplica o e. Você vai aplicar o e dos dois lados. Então, ln de x maior que menos 1/2. Você aplica o e dos dois lados, vai ficar com x maior que e na menos 1/2. Beleza? ah, tá. É isso. Entendi. Então, simplesmente essa é a resposta. A tua função ela vai ser crescente para maior que menos 1/2 e decrescente para menor que menos 1/2. Ou seja, para já responder o problema B, né? Opa, bateu. O B encontra os valores máximos e mínimos. Você já encontrou. O ponto que você encontrou é um ponto de mínimo, ok? Uhum, Que antes desse ponto é decrescente, depois é crescente. Beleza? sim. E o que mais que ele pede? Quantos intervalos de concavidade e pontos de inflexão? Você sabe fazer isso? De concavidade tem que fazer a derivada segunda, não é? Exatamente. E daí é isso. Tem que derivar a segunda e fazer a mesma coisa. Onde for positivo vai ser concavidade virado para baixo. E onde for Uhum, negativo vai ser concavidade virada para cima. beleza. E os pontos de inflexão? É Essa zero. É o zero. Onde a é o segunda zero? derivada é zero. Exatamente. Consegue fazer para nós? A segunda derivada vai ser do. Da função que você já derivou a primeira, né? Sim, verdade. Você tá com ela aí. Só fazer. Tá.
Eu te mandei. Eu só fiquei com uma dúvida, que era quando você, tipo, na parte do LN, no caso, que eu tenho que decorar essa propriedade, mas que você tinha multiplicado o E dos dois lados, não é? Sim, elevado a E dos dois lados, sim. Ah, elevado a E. Sim. A propriedade é se você tem ln no expoente do E. Aí você corta o E com ln e sobra o x. Ah, tá. Vamos ver o que você fez aqui. Você fez certo. É isso mesmo. É? Ah, isso bom. Então, beleza. Então, você encontrou o ponto de inflexão. Daí, daí a questão é o seguinte, né? Ponto de inflexão te diz onde o comportamento muda de côncavo para convexo. Ele não te diz onde é côncavo e onde é convexo, né? Uhum. Para fazer isso, deveria ter feito a inequação. Mas aqui, se tu fizesse a inequação, não me parece que tu dividiu ou multiplicou por número negativo em nenhum momento. Então você teria que ele é positivo, o x é maior que e na menos 3 meios, né? Seria isso. Uhum. Daí significaria que você vai ter concavidade para x maior que 3 meios e convexidade para x menor que elevado a 3 meios, tá bom? Então é isso. Côncavo é concavidade virada para cima, convexo, concavidade virada para baixo, beleza? Sim, sim. Uhum. Então tá bom. Muito bem, mais alguma coisa aí? Ah, teorema do valor médio. É... Na verdade, eu acho que eu entendi esse, mas não sei se eu te mandei exercício. Acho que não, né? Não. O teorema do valor médio, ele é uma continha que quase não envolve nada de cálculo, assim. É bem Só envolve aplicação de algumas fórmula, né? regras. Oi? É bem aplicação de fórmula, né? Isso, exatamente. Deixa Uhum. eu ver se eu acho aqui. Ele é simplesmente uma regra do tipo, você tem uma região onde a resposta da função ela repete, ou ela é positiva e negativa, um lado é negativo, outro é positivo, então você pode afirmar que ocorreu um pico, né? Que ela foi e voltou, vamos dizer assim. Então Uhum. significa que tem um pico, significa então que você tem um ponto crítico, um ponto de máximo, um ponto de mínimo. E aí, ó, vamos ver aqui, ó. F é contínua, F é derivável, então pelo menos um valor e a derivada pode ser escrita como essa coisa aqui, que na prática é um delta y por delta x, tá vendo? É o tal do coeficiente angular que eu estava te falando. Beleza? Uhum. Show de bola. Então, vamos ver ele fazer um exemplinho. Muito bem. Temos aqui x menos x ao cubo. É sempre dentro de uma região. Ela é definida e contínua dentro dessa região? Sim, você pode jogar qualquer valor aqui. A derivada também? Tem. Limites. Veja que é só dentro da região, né? Não importa o limite. Sim. Ah, agora, você pode afirmar que vai ter um valor onde isso vai acontecer. Beleza. Então, vai ter uma função da derivada onde isso vai acontecer. Agora, ele deriva, joga o c no lugar do x e vai encontrar esse c, então. Beleza? Aham. É uma coisa bem besta, né? Na prática, é bem besta. Sim, sim. Ok? Só tem que tomar cuidado, porque tem uma regra para tu fazer a conta. Se não passar nessas regras aqui, ó, é, aqui, você nem precisa continuar a conta, entendeu? Uhum. Ô, Debol, e aí, tem algum exercício sobre isso? Algo assim? Deixa eu ver.
caiu, acho que na outra prova que eu fiz, na verdade. Semana passada, inclusive. Que era. Deixa eu ver aqui. Ah, você consegue tirar uma dúvida minha sobre derivada implícita? Derivada implícita? Claro. Acho que só esse mesmo. Qual dúvida? É tipo assim, quando a gente vai derivar, no caso, pelos exercícios que eu tava fazendo, sempre vai. A gente deriva o y e aí sobra o y', né? Que é o que a Uhum. gente quer descobrir, certo? Eu queria só um exemplinho mesmo. Eu vou te mandar, inclusive, um que caiu na minha prova. Ele é simples, eu só preciso mesmo tirar uma dúvida. Te enviei, tá bom? Aí ela tinha pedido pra fazer a derivada implícita dessa equação. Y cosseno de x igual a x quadrado mais y quadrado. Bem, qual é a motivação de a gente fazer uma derivada implícita? É quando a gente não consegue isolar uma letra. Não consegue isolar o y, por exemplo. Uhum. Daí, o que acontece? Nós vamos ter que fazer a derivada uma por uma, tanto de x quanto de y. Vai ficar, por exemplo, aqui, né, y, cosseno de x, x, tanto isso derivado, né? A Uhum. derivada do x ao quadrado e a derivada do y ao quadrado. Muito bem. Agora, como é que vai ficar a derivadinha aqui, então? Regra da cadeia, pro lado esquerdo, né? Então vai ser derivada do y vezes cosseno de x normal mais a derivada do cosseno de x vezes o y normal igual. Esses caras dá para derivar, eu já vou explicar como é que funciona. Quando você vai derivar o x ao quadrado, digamos que nós estamos derivando implicitamente em x. Você deriva normal, vai ficar 2x. Agora, quando você for derivar uma coisa que é y, nós estamos derivando em x. Uhum. Então eu vou derivar normal o y, mas do lado eu vou escrever dy dx. Isso só aparece no y, que eu estou derivando em x. Ok? Uhum. Então, a hora que eu for derivar aqui vai ficar dy dx também. Cosseno de x. Mais a derivada do cosseno é menos seno. Então, eu já vou colocar o menos y na frente. Seno de x, ok? Então, a Uhum. ideia agora é, eu não consigo isolar o y, mas eu consigo isolar a derivada. Vou passar todo mundo pro lado esquerdo que tem dy dx. Então, esse cara já tá aqui. Esse vem pra cá, troca de sinal. Do outro lado, esse aqui é esse. E esse aqui, troca de sinal também. Daí, eu posso colocar dy dx. Vai ficar igual a esse cara. E, como eu deixei em evidência esse, né? Para deixar o y sozinho. Aqui para baixo vem o cosseno de x menos 2y. Pronto, tá derivado implicitamente. Beleza? Então o Uhum. segredo é você vai fazer a conta como se o y fosse um x, mas quando você derivar o y, você vai ter que colocar dy dx. É isso. Sim. E no lugar do dy dx eu posso colocar y'? Que normalmente a gente coloca y' mesmo. Bem, pode ser, mas eu prefiro Mesma com o coisa, dy né? dx. Sim, você que sabe. Show de bola. Eu usei a linha aqui. Belezas. Tem um aí para você tentar fazer?
Não tem o bólon pro C aqui, deixa eu pegar. Derivada implícita. Implícita. Aqui. Muito bem. Você pode tentar derivar essa 2 aqui. Ela é de boinha. Você faz faculdade onde? Na Unesp, Ah, o sabe? Unesp é legal, sim. Em qual cidade? Eu moro aqui em Botucatu. Ah, que massa. Eu morei bastante tempo em São José dos Campos, tinha uma Unesp lá, mas eu acho que era só dentista, alguma coisa assim. Odonto, né? Isso. Que legal. Eu acho que eu buguei nessa, hein? Então vamos fazer o seguinte: eu vou explicar de novo o que eu fiz, vou te mandar, daí tu Uhum. tenta fazer. Beleza. Ó, tinha uma multiplicação de função, regra da cadeia. Só escrever a regra do produto. Só escrever a regra do produto normalzinho aqui. Do lado, mesma coisa. Essa, por sinal, é muito parecida com a que tu tem que fazer. Muito parecida. Daí, derivei os carinhas aqui, ó. No lugar do y, eu derivo normal, mas eu coloco a derivadinha do lado. Beleza? Daí aqui, regra da cadeia. Derivada do primeiro, segundo normal, mais derivada do segundo vezes primeiro normal. Derivar os x's normal, tranquilo. Y, você vai ter que fazer, no lugar do Y, você vai colocar a derivadinha, né? A derivada do Y. Aqui, como é só Y, fica 1, né? A derivada do X não é 1, a derivada do Y também é 1. Só que você sempre tem que multiplicar pela derivada do Y daí, ok? Y dx ou Y', ok? Uhum. E daí, o que Beleza. que acontece? Você vai deixar, você vai colocar do lado esquerdo, quem tem dy dx, quem não tem vai pro lado direito. Foi o que eu fiz, tá vendo? Então, você deixa o dy dx em evidência, que é o cara que você quer encontrar, passando quem está multiplicando ele para outro lado, dividindo. Acabou. Ok? Uhum. Agora eu vou mandar isso aqui para você, para que você possa olhar enquanto você tenta fazer a sua. Aqui, você vai fazer essa aqui. Beleza? Beleza. Vou mandar para ti.
Vamos ver. Ah, agora parece bom. Deixa eu colocar aqui. Derivou. No lugar do y, colocou esse cara. Derivada do primeiro vezes segundo normal, mais a derivada do... Peraí, aqui tá errado, né? Porque a derivada do y é 1, né? Só que é 1 vezes a derivada do y. A Verdade. derivada do x não é 1? Né? Derivada de x, 1. Derivada do y, 1 também. Só com dy dx do lado. Então não tem esse y aqui, tá? Sim, isso que eu achei estranho mesmo. Então é só tirar o y que tá tudo certo, beleza? De resto, parece tudo muito bom. Tá bom? Então é isso aí. Show de bola, você está bem para essa prova. Vá com confiança, tá? Recomendo que você releia tudo o que fizemos e Uhum. quando você for terminar a prova,